Era uma noite abafada de verão em Goiânia. O céu, sem nuvens, parecia feito de veludo negro pontilhado por estrelas. Dentro da imensa mansão de Virgínia Fonseca, tudo estava silencioso. O ar-condicionado zumbia baixinho, e as cortinas de linho branco se moviam suavemente com a brisa noturna. Virgínia dormia profundamente em sua cama imensa de lençóis macios, o corpo relaxado após um longo dia de compromissos e gravações. De repente, um estrondo abalou a noite, como se um trovão tivesse explodido dentro da casa. O chão tremeu, violentamente, e o lustre de cristal no teto começou a oscilar de forma ameaçadora. Quadros caíram das paredes, vasos se espatifaram no chão, e um som metálico ecoou quando uma mesa de mármore deslizou alguns centímetros pelo salão. O abalo foi tão intenso que despertou Virgínia com um grito preso na garganta. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Um terremoto? Uma explosão? O susto a fez saltar da cama, os pés descalços tocando o chão frio. Por um instante, sentiu-se tonta. O mundo ao seu redor parecia girar. Foi então que ouviu um barulho ainda mais apavorante. Um rangido profundo, como se as vigas da casa estivessem se retorcendo. O pânico tomou conta dela. Suas filhas. Sem hesitar, saiu correndo pelo corredor, os joelhos trêmulos, o corpo inteiro, em alerta. A cada passo, sentia o chão vibrar sob seus pés. As luzes piscavam, criando sombras fantasmagóricas nas paredes. O medo crescia em seu peito como uma bola de fogo. Ao chegar ao quarto das pequenas Maria Flor e Maria Alice, encontrou-as chorando em meio aos brinquedos espalhados pelo chão. O lustre do quarto balançava perigosamente sobre elas. Virgínia, ignorando o próprio medo, correu e as tomou nos braços, apertando-as contra o peito, como se pudesse protegê-las de qualquer coisa. Lá fora, a mansão parecia estar à mercê de forças invisíveis e destrutivas. A piscina jorrava água para os lados, formando ondas furiosas. As palmeiras do jardim se inclinavam violentamente, algumas chegando a se partir com estalos assustadores. O barulho do vento e o ranger da estrutura da casa eram ensurdecedores. Virgínia tentava se manter firme, mas a sensação de impotência era devastadora. O que estava acontecendo? Seria um fenômeno natural? Um presságio? Um ataque? Seu coração martelava contra o peito, enquanto ela, com as filhas nos braços, tentava decidir o que fazer. O instinto gritava. Precisava sair dali. Mas para onde? E se houvesse algo ainda pior do lado de fora? O tempo parecia se arrastar em câmera lenta. O barulho, o caos, o medo, tudo se misturava em uma cena de terror que ela jamais imaginaria viver. O caos reinava dentro e fora da mansão. O barulho ensurdecedor das estruturas cedendo, o estrondo das árvores tombando no jardim, os gritos de desespero que ecoavam à distância, tudo se misturava em uma cacofonia aterrorizante. Virgínia, ainda segurando as filhas com toda a força que possuía, tentava encontrar uma saída. Seu corpo tremia. Não sabia se de medo ou do impacto dos tremores constantes. Foi então que, em meio à escuridão cortada, apenas pelas luzes piscantes dos postes lá fora, ela avistou duas silhuetas, correndo em sua direção. Seu coração disparou ainda mais ao reconhecer quem eram. Leonardo e Poliana Rocha, seus amigos e vizinhos, vinham às pressas pela alameda de pedras que levava à entrada da mansão. O cantor, normalmente dono de um sorriso tranquilo, agora trazia uma expressão de puro pavor. A voz embargada de Leonardo cortou o ar como um alerta desesperado. "Saiam daqui! A casa vai cair!" O chão tremia violentamente a cada nova onda sísmica, e Poliana, com os olhos marejados, segurava firme a mão do marido, como se aquela fosse sua única âncora em meio à destruição ao redor. Virgínia sentiu o coração se apertar. Ela sabia que precisava sair, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Seu olhar vagava pelo interior da mansão,
que agora parecia um campo de batalha. Era difícil acreditar que aquele lugar, que abrigara tantos momentos felizes, agora se despedaçava diante de seus olhos. Mas não havia tempo para lamentações. Respirando fundo, tomou coragem e, com as meninas apertadas contra o peito, correu, na direção da saída. Cada passo parecia um desafio contra a gravidade, como se o chão pudesse simplesmente se abrir sob seus pés a qualquer momento. Os tremores não davam trégua. Atrás dela, estantes tombavam, vidros explodiam, e uma cortina pegava fogo após um curto-circuito. Quando finalmente alcançou a porta da frente, Leonardo agarrou seu braço, puxando-a para fora com urgência. E então aconteceu. Um último estrondo, seguido de um som aterrorizante de madeira e concreto se partindo. Virgínia virou-se a tempo de ver o teto da mansão desabando completamente. A estrutura que antes representava luxo e ostentação agora era engolida pela poeira e pelos escombros. Uma nuvem cinza ergueu-se, como se o próprio chão estivesse soltando um último suspiro. As pernas de Virgínia fraquejaram. Um soluço escapou de sua garganta. A casa estava destruída. Ela caiu de joelhos, abraçada às filhas, o choro vindo em ondas avassaladoras. Seu coração batia forte contra o peito, mas não de alívio, e sim de incredulidade. Todo aquele império que construíra com tanto esforço, reduzido a nada em questão de segundos. Leonardo e Poliana abaixaram-se ao lado dela. Poliana envolveu Virgínia em um abraço apertado, enquanto Leonardo olhava para a destruição à sua frente com os olhos marejados. Nenhuma palavra era suficiente para expressar o horror daquele momento. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o dia amanheceu, uma visão apocalíptica se revelou diante de todos. Goiânia não era mais a mesma. O terremoto, de uma magnitude devastadora, havia reduzido prédios inteiros a escombros. Ruas estavam intransitáveis, engolidas por rachaduras gigantescas. Monumentos históricos que resistiram ao tempo por décadas agora não passavam de ruínas. O cheiro de fumaça, poeira e destruição impregnava o ar, tornando o cenário ainda mais desolador. Virgínia, Leonardo e Poliana caminharam entre os destroços, os olhos absorvendo o horror da tragédia. Gritos pedindo ajuda vinham de todos os lados. Mães procurando seus filhos. Idosos desabrigados, sentados no meio das ruas, sem saber para onde ir. Feridos sendo carregados em macas improvisadas. O desespero pairava no ar como uma sombra implacável. Mas eles sabiam que, por pior que fosse, precisavam agir. Sem hesitar, juntaram-se às equipes de resgate. Virgínia, ainda em choque pelo que acontecera com sua casa, encontrou forças dentro de si para ajudar. Cada cobertor distribuído, cada garrafa d'água entregue, cada mão segurada de alguém que precisava de apoio naquele momento, fazia com que ela se sentisse um pouco mais forte. Era como se, no meio de tanto caos, a verdadeira essência da vida se revelasse para ela. A mansão, por mais grandiosa que fosse, era apenas concreto e luxo. Mas o que realmente importava estava ali, diante de seus olhos, sua família, seus amigos, as pessoas que amava. O verdadeiro valor da vida não estava nos bens materiais, mas na solidariedade, na empatia, na força de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. E naquele momento, enquanto ajudava uma criança perdida a encontrar seus pais, Virgínia entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Nada é mais precioso do que as pessoas que estão ao nosso lado quando o mundo desmorona. O tempo parecia se arrastar em meio à devastação. O cheiro de poeira e fumaça impregnava o ar, enquanto os destroços de Goiânia formavam um cemitério de concreto e ferro retorcido. Virgínia, ainda trêmula, tentava compreender a magnitude do que havia acontecido. Ao seu lado, Zé Felipe ajudava a carregar uma idosa ferida para um ponto de resgate. Seus olhos, normalmente cheios de alegria, estavam sombrios, marcados pelo horror da noite anterior. Margarete, a mãe de Virgínia,
distribuía mantimentos a um grupo de crianças desalojadas, enquanto Poliana segurava uma mulher desconhecida, que chorava desesperadamente por sua família desaparecida. Leonardo, mesmo exausto, cavava com as próprias mãos entre os escombros, na esperança de encontrar sobreviventes. Virgínia se viu cercada por tantas histórias de dor, mas também por atos de coragem e bondade. A fama, o dinheiro, as redes sociais, tudo parecia insignificante diante da fragilidade da vida. A mansão que ela perdera era apenas um detalhe quando comparado ao sofrimento de tantas pessoas ao seu redor. Foi então que ela sentiu um aperto, forte no peito. Um cansaço inexplicável. Sua visão começou a escurecer, e de repente, tudo sumiu. O barulho cessou. O cheiro de fumaça desapareceu. O frio da madrugada, a poeira sufocante, os gritos distantes, tudo se dissolveu no ar. Virgínia abriu os olhos ofegante. O quarto estava em completo silêncio. A luz suave do abajur iluminava os lençóis brancos, e a brisa leve do ar-condicionado tocava seu rosto. Seu coração ainda martelava dentro do peito, como se seu corpo demorasse a entender que tudo aquilo não era real. Ela olhou ao redor, tentando processar o que acabara de acontecer. A mansão estava intacta. Nenhum terremoto, nenhuma destruição, nenhum grito de desespero. Apenas a calmaria da madrugada. Seu olhar foi para o lado, onde Zé Felipe dormia profundamente, a respiração tranquila. O medo ainda latejava dentro dela, mas ao ver o rosto do marido, uma onda de alívio percorreu seu corpo. Quase sem respirar, ela se levantou e caminhou até o quarto das filhas. Ao abrir a porta, encontrou Maria Flor e Maria Alice dormindo serenamente, abraçadas a seus bichinhos de pelúcia. Virgínia levou a mão ao peito, sentindo seu coração finalmente começar a desacelerar. Seu corpo inteiro tremia, mas dessa vez, de gratidão. Fora apenas um pesadelo, o mais realista e assustador de sua vida, mas ainda assim, um sonho. Ela se aproximou da cama e beijou carinhosamente a testa das meninas. Depois, apertou suas mãozinhas, como se precisasse sentir sua pele quente e macia para acreditar que estavam ali, seguras. Voltando ao seu quarto, deitou-se ao lado de Zé Felipe e fechou os olhos, deixando uma única lágrima escapar. Não por tristeza, mas pela certeza que aquele sonho lhe deixara. Não importavam as riquezas, os imóveis, a fama. O que realmente valia era o amor de sua família, os amigos que estavam ao seu lado, as pequenas coisas que tantas vezes passavam despercebidas. Naquela noite, Virgínia dormiu em paz, com a certeza de que acordaria para mais um dia abençoado ao lado das pessoas que mais amava.